Graça e paz, mais uma vez aqui no nosso devocional das edificadoras. E eu quero trazer uma palavra hoje, uma palavra que vai ao encontro do seu coração, assim como foi ao meu encontro. Se você tem a sua Bíblia aí, abre ela em Jó, capítulo 42, no versículo 2, está escrito assim: Eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser impedido. Deus tem falado ao meu coração nesses dias a respeito do modo como Ele trabalha. Não tem nada a ver, muitas vezes, com o modo como a gente espera. Eu estava em casa e Ele falou assim: Você está preparada para suportar o processo de transformação por essa pessoa que você está orando? Porque às vezes nós temos uma oração, nós estamos pedindo para Deus trabalhar na vida dessa pessoa, nós estamos orando, nós estamos clamando a Deus, e o Senhor, Ele não é surdo, Ele sabe exatamente o que Ele está fazendo. Mas quando Ele começa a trabalhar, nós entramos num desespero, porque a gente não se vê capaz de entender. E nesses últimos dias eu tenho aprendido que não tem a ver com entender, tem a ver com obedecer. Muitas coisas Deus vai falar para nós fazermos e a gente não vai entender o porquê, a gente não vai entender o que está acontecendo, a gente vai se perguntar, mas por que isso? E não adianta perguntar. A questão aqui não é se eu entendi, a questão é que eu preciso obedecer. E eu quero falar a respeito de uma mulher que ela clamou muito a Jesus pela transformação da situação que ela estava vivendo. Essa mulher se chama Marta. Eu não sei se você já leu em João, no livro de João, no capítulo 11, a respeito da morte de Lázaro. Lázaro, ele ficou doente e Jesus estava numa cidade não muito longe. E elas Marta e Maria mandaram mensageiros até Jesus falando: Olha, aquele teu amigo, aquele que tu ama, está doente. Mas Jesus esperou, até que ele recebeu a notícia que Lázaro havia morrido. E ali ele fala assim para os seus discípulos, no versículo 11, ele fala assim, tenho dito essas palavras, prosseguiu explicando, nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou até lá para despertá-lo. E os discípulos não entenderam, como dorme. Mas Jesus chegou até lá e quando ele chega, ele se depara com uma multidão daqueles que tinham ido ao velório. Muitos ali estavam chorando, muitos acompanhando para consolar as suas irmãs, E assim que Marta fica sabendo que Jesus estava vindo, ela corre e vem ao teu encontro, antes mesmo dele chegar na casa dela. Ela correu e veio ao encontro de Jesus, se prostrou ao pé dele e fala, mas se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Ela já coloca um peso sobre Jesus ali, um peso de responsabilidade. O Senhor não deu atenção, o Senhor não está vendo, o Senhor não se importou. Por que o Senhor não veio antes? E Jesus fala para ela, Marta, ele vai ressuscitar. E ela, eu sei que ele vai. Eu sei que lá no último dia ele vai ressuscitar. Ela não estava entendendo o que Deus estava fazendo ali naquele momento. E passado aquele tempo, veio Maria também, se prostrou aos pés dele, falou a mesma palavra. E Jesus teve compaixão daquela multidão e foi levado. Ele falou, me leva até o sepulcro. E quando ele chegou ali naquele sepulcro, aqui no versículo 38 em diante, ele fala assim, então novamente Jesus se indigna em seu espírito e comovido dirige-se ao sepulcro. Era uma gruta na rocha com uma pedra fechando a entrada. Então determinou Jesus, tirai a pedra. Então Maria lhe disse, Senhor, ele já cheira mal, pois já se passaram 4 dias. Então encorajou Jesus, eu não te falei que se você crer, você vai ver a glória de Deus? Então tiraram a pedra da entrada do sepulcro, onde o homem estava morto.
E Jesus, levantando os olhos aos céus, agradeceu e disse: Pai, dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouve, mas digo isso por causa da multidão que está ao meu redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, essas palavras, ele clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Então o homem que havia morrido saiu da gruta, com os pés e as mãos atados com faixa de linha e o rosto envolvido em um pano. Então Jesus disse: Retira as faixas dele e deixe ele seguir. Essa passagem aqui ela é muito emocionante. Se coloca no lugar de Maria, de Marta, se coloca no lugar daquela multidão e vê algo assim tão extraordinário. É tão difícil a gente ter um ente querido passando por um processo desse, né? Alguém da nossa família, um marido, um filho, né? Alguém que a gente ama tanto, porque às vezes essa pessoa ela tá viva, mas vive como morta, tão perdido, tão distante, sabe? A gente chega num ponto de não saber mais o que fazer. Assim como na morte, a gente pensa que não tem mais jeito. Mas Deus, enquanto há fôlego de vida, enquanto há propósito, enquanto há aquilo que Deus tem para fazer não aconteceu, como diz aqui no livro de Jó, que os planos do Senhor não podem ser impedidos. Então ele faz o milagre. Foi exatamente isso que aconteceu. A ressurreição de Lázaro era um propósito do Senhor, para que o nome do Senhor fosse exaltado. E Marta e Maria, elas estavam dentro desse propósito. Assim como eu e você temos buscado pela vida de alguém que nós sabemos que é só Deus. A gente sabe que agora só o milagre, só a intervenção de Deus pode mudar essa pessoa. Mas existe um processo que Deus, ele sabe como fazer. Para que acontecesse a ressurreição de Lázaro, primeiro ele teria que morrer. Esse era o processo que ele teria que passar, para que a vontade de Deus se cumprisse, porque Deus sabe como agir. Muitas vezes nós não sabemos, muitas vezes a gente quer fazer do nosso jeito, a gente monta uma maquete na nossa mente e arquiteta um plano que ele não tem a ver com a vontade de Deus. Porque Deus conhece o nosso coração, Ele sabe como nós seremos tocados, então Ele sabe como tocar naquela pessoa que a gente tem buscado. E eu vejo que Marta aqui era uma mulher extraordinária, uma mulher incrível. Sabe, eu quero focar na vida de Marta porque foi ela que colocou empecilhos na hora que Jesus ia fazer um milagre. Ela foi a única que se levantou para falar: Senhor, não faz isso, não tira a pedra, ele já cheira mal. Quantas vezes nós estamos vendo Deus começar o trabalho na vida e a gente intervém, fala: Senhor, não faz assim, Senhor, não faz isso com meu filho, Senhor, não faz isso com meu marido. E Deus está tocando nele para que ele sinta. Tem pessoas que só vai olhar para cima quando estiver lá no fundo. Às vezes Deus precisa levar muitas pessoas ao fundo para ela perceber que ela está caindo, para ela perceber que o caminho que ela está indo não tem saída. Então Deus fala: eu preciso te sacudir, para você entrar numa realidade aonde você está, para você perceber o que está acontecendo e ali parar. Muitas vezes, quando a gente está na contramão do propósito, o pneu precisa furar para a gente parar e ver que o caminho está errado. E Deus tem o jeito dele. Ele sabe como chamar a nossa atenção. Ele sabe como nos acessar. Existem pessoas que só vai vir para Jesus quando ele parar, quando ele dá uma sacudida. Mas nós não podemos ser igual Marta, que clamou tanto a Deus para que ele fizesse a obra, e quando ele começa a obra a gente não crê e a gente quer parar. Eu vejo mulheres tão extraordinárias que sustentam a casa,
Elas são mulheres fortes, mulheres de oração, mulheres de ousadia. Eu gosto de observar, quando eu entro num território, eu percebo, eu fico observando a atitude. E eu vejo que tem famílias que só estão de pé, porque essas mulheres carregam ela nos ombros, sabe? Mulheres que são poderosas, em garra, são leoas, mas eu vejo elas tão sobrecarregadas. Eu vejo elas tão cansadas, eu vejo elas tão frustradas, sem conseguir resolver, porque não está nas nossas mãos. Muitas vezes a gente tem tanta vontade de resolver, mas não está na nossa mão. A gente não governa a vontade do outro, a gente não governa o coração do outro, mas a gente quer resolver, a gente quer fazer, mas, amada, não é do nosso jeito. Não é do nosso jeito. Então eu vejo que Deus muitas vezes não faz mais porque nós atrapalhamos o agir dele. Nós colocamos em empecilho. Aqui ele falou aqui para Marta: Marta, eu não falei que se você crer, você vai ver a glória de Deus? Então, amada, creia. Se você crer, você vai ver a glória de Deus, mas deixa o Senhor trabalhar da maneira dele. O processo, ele é necessário, foi preciso. Talvez você está se sentindo aí tão abandonada, mas por que Deus deixou isso acontecer? Por que isso aconteceu na minha casa? Por que isso veio na minha família? Por que eu estou passando pelo que eu estou passando? Por que as coisas estão difíceis? Eu quero dizer para você, descansa o teu coração. Está na hora de você entrar numa dimensão de fé, numa dimensão de confiança de que o Senhor está trabalhando. Talvez saiu do seu controle, isso é bom. Quando sai do nosso controle, é a hora que a gente não consegue fazer nada, agora que Deus faz. Porque enquanto a gente está controlando, enquanto a gente está dando o nosso jeitinho, porque a gente tem jeitinhos, a gente sempre tem um jeitinho de resolver, a gente sempre quer dar um jeito, a gente é mãe, a gente é esposa, a gente é mãe de todo mundo, a gente quer resolver. A gente é uma super mulher, mas amadas, nem tudo a gente pode. Tem horas que nós, na nossa ansiedade, nós atrapalhamos o Senhor. Na nossa ansiedade, a gente acaba manipulando a situação e no fim a gente atrapalha. Deus está falando agora para você, descansa. Ele está trabalhando. Descansa. Porque se você não descansar, você não vai deixar Ele trabalhar. Se você não descansar, você vai atrapalhar. Amém? Você precisa confiar. Tem hora que nós temos que agir? Tem. Tem hora que é a nossa participação. Mas quando a gente chega num determinado estágio, aonde nós não sabemos o que fazer, é a hora de parar e confiar. Mesmo que as coisas estejam saindo da maneira contrária conforme a gente imaginou, a gente precisa confiar. Deus está trabalhando. Ele está respondendo as suas orações. Ele estava aqui respondendo as orações de Marta, respondendo as orações de Maria. Ele estava falando para elas assim: olha, confie em mim, eu sei o que eu estou fazendo. Confie em mim. Ah, mas já cheira mal. Não, mas se você crer, você vai ver a glória do Senhor. Se você crer, você confiar, você esperar, você só observar, você vai ver a glória do Senhor. É o teu filho? É o teu marido? Não se abale. Muitas vezes o processo não vai ser fácil. Vai ser muito doloroso. Vai ser pesado, mas Deus está com você. Ele não vai permitir você passar uma situação que Ele não possa te sustentar. Ele não vai te deixar sozinho no meio dessa situação. Não, mas você precisa confiar. E a confiança que nós temos que ter é aquela confiança de não se desesperar. Quando as coisas começarem a desmoronar, quando as portas começarem a fechar, você precisa esperar. Deus vai dar a provisão. Deus vai abrir portas. Deus vai quebrantar o coração. Tem pessoas que para ser quebrantado, ele precisa primeiro ser quebrado. Deixa Deus quebrar. Ele é Deus. Acaso a gente ama mais do que Ele? Você acha que o seu amor é maior do que Ele?
não é amada, porque Ele é o amor. Se nós amamos, é porque Ele nos ama. Então não deixa o desespero, descansa. Deus está fazendo uma obra na sua casa. Não é do seu jeito, não é no seu tempo, não é na sua hora. É da maneira dele, porque nenhum dos planos dele pode ser impedido. Nenhum dos planos do Senhor pode ser impedido. Sei que você é uma mulher forte, sei que você é corajosa, mas eu também sei que você está cansada. E o cansaço é tão perigoso, porque quando nós nos cansamos, nós queremos desistir. Quando nós nos cansamos, nós desanimamos. E quando o desânimo bate, ele pode te derrubar. Mas o Senhor precisa de uma mulher de pé. O Senhor precisa de uma edificadora. Uma mulher sábia, que não faz as coisas com as próprias mãos, mas que deixa o Senhor trabalhar. Porque é Ele que está no controle. Então vamos orar? Vamos orar. Eu vou orar por você, para que o Senhor te dê uma paz que excede o entendimento, para que Ele abra os teus olhos, para você enxergar a mão dEle, mesmo em situações que você vê, meu Deus, como pode o Senhor estar agindo nesse momento? Como que é o Senhor? Ele vai te dar paz, para que você repouse sobre Ele, na tempestade, na tribulação, Ele vai te sustentar. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço por essa palavra, te agradeço por esse dia, que essa palavra seja uma mão estendida para pôr de pé essa mulher que está cansada, frustrada, desanimada, porque ela tentou sustentar tudo nas costas, Pai, mas sozinha ela não consegue. Então, Senhor, eu sei que essa luta é sua, eu sei que é o Senhor que está lutando. Nós estamos aqui, Senhor, acompanhando o teu agir. Não é a nossa força, não é a nossa capacidade, nem a nossa inteligência. Quem somos nós, Senhor? É o Senhor que é dono de tudo, é o Senhor que nos sustenta. Por isso eu te peço em nome do Senhor Jesus, repouse a sua paz sobre o nosso coração. Nos faça enxergar o teu agir. Nos dá percepção, Senhor, da tua ação em toda essa situação, para que os nossos olhos não se confundam, para que haja esperança, para que nós sejamos fortalecidos no Senhor, porque ainda que tudo esteja bagunçado, ainda que tudo esteja desmoronando, eu sei que o Senhor está agindo, porque vai surgir nas cinzas a tua vontade, o teu propósito, porque o fim pode ser para nós, mas para o Senhor é o novo começo. E eu creio. Fortaleça a tua serva, Pai. Sustenta ela com a tua destra, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe. Que essa palavra entre no teu coração e ela gere vida. Que ela venha como uma flecha de esperança e te faça ficar de pé, porque é de pé que você vai vencer. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus.